A escola era na Rua do Costa, no sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde iria brincar amanhã. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana, que não era então esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que o melhor era a escola, e guiei para a escola. Aqui vai a razão. Na semana anterior tinha feito 2 suetos, e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova de vara de marmeleiro. As sovas de meu pai doíam por muito tempo. Era um velho empregado do arsenal de guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande posição comercial, e tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis, ler, escrever e contar, para me matar de caixeiro. Citava-me nomes de capitalistas que tinham começado ao balcão. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes. Subi a escada com cautela para não ser ouvido do mestre, e cheguei a tempo. Ele entrou na sala 3 ou 4 minutos depois. Entrou com um andar manso de costume, em chinelas de cordovão, com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e tesa e grande colarinho caído. Chamava-se Policarpo e tinha perto de 50 anos ou mais. Uma vez sentado, estreou a jaqueta, a caixa de rapé e o lenço vermelho. Pôs-os na gaveta. Depois relanceou os olhos pela sala. Os meninos, que se conversavam de pé durante a entrada dele, tornaram-se a sentar. Tudo estava em ordem. Começaram os trabalhos. Seu Pilar, preciso falar com você. O que você quer? Chamava-se Raimundo este pequeno, e era mole, aplicada inteligência tarda. Raimundo gastava 2 horas em reter aquilo que os outros levavam apenas 30 ou 50 minutos. Vencia com o tempo que não podia fazer logo com o cérebro. Reunia a isso um grande medo ao pai. Era uma criança fina, pálida, cara, doente. Raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai e retirava-se antes. O mestre era mais severo com ele do que conosco. Começou a lição de escrita. Custa-me dizer que eu era um dos mais adiantados da escola, mas era. Não digo também que era um dos mais inteligentes, por um escrúpulo fácil de entender e de excelente efeito de estilo, mas não tenho outra convicção. Note-se que não era pálido nem mofino, tinha boas cores e músculos de ferro. Na lição de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos, mas deixava-me estar a recortar narizes no papel ou na tábua, ocupação sem nobreza nem espiritualidade, mas em todo caso ingênua. Naquele dia foi a mesma coisa. Tão depressa acabei, como entrei a reproduzir o nariz do mestre, dando-lhe 5 ou 6 atitudes diferentes, das quais recordo a interrogativa, a admirativa, a dubitativa e a cogitativa. Não lhes punha esses nomes, pobre estudante de primeiras letras que era, mas instintivamente dava-lhes expressões. Os outros foram acabando, não tive remédio senão acabar também, entregar a escrita e voltar para o meu lugar. Não diga isso. Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora, e recapitulava o campo e o morro. Pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das Escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para cúmulo de desespero, via através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e largo, preso de uma corda imensa, que bojava no ar, uma cousa soberba, e eu na escola, sentado, pernas unidas, com livro de leitura e gramática nos joelhos. Olhei para ele e estava mais pálido, então lembrou-me outra vez que queria pedir-me alguma coisa, e perguntei-lhe o que era. Raimundo estremeceu de novo, e rápido, disse-me esperar um pouco, era uma coisa particular. Seu Pilar, que é? Você. Seu quê? Ele deitou os olhos ao pai e depois de alguns outros meninos, um destes o Curvelo, olhava para ele desconfiado, e o Raimundo, notando-me essa circunstância, pediu alguns minutos mais de espera. Confesso que começava a arder de curiosidade. Olhei para o Curvelo e vi que parecia atento. Podia ser uma simples curiosidade vaga, natural em descrição, mas podia ser também alguma coisa entre eles. Esse Curvelo era um pouco levado do diabo, tinha 11 anos, era mais velho que nós. Que me quereria o Raimundo? Continuei inquieto, remexendo-me muito falando de baixo, com instância. Que me dissesse o que era, que ninguém cuidava dele nem de mim, ou então de tarde. De tarde não. Não pode ser de tarde. Então agora.
está olhando? Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho, buscava muitas vezes com os olhos para trazê-lo mais aperreado. Mas nós também éramos finos. Metemos o nariz no livro e continuamos a ler. Afinal, cansou e tomou as folhas do dia. 3 ou 4, que ele lia devagar, mastigando as ideias e as paixões. Não esqueçam que estávamos então no fim da regência, e que era grande agitação pública. Policarpo tinha de certo algum partido, mas nunca pude averiguar esse ponto. O pior é que ele podia ter. Para nós era palmatória, e essa lá estava, pendurada no portal da janela à direita, com seus 5 olhos do diabo. Era só levantar a mão, despendurá-la e brandi-la, com a força do costume, que não era pouca. E daí pode ser alguma vez as paixões políticas dominassem nele a ponto de poupar-nos a uma única outra correção. Ou aquele dia, ao menos pareceu-me que lia as folhas com muito interesse, levantava os olhos de quando em quando, ou tomava uma pitada, mas tomava logo os jornais e lia a valer. No fim de algum tempo, 10 ou 12 minutos, Raimundo meteu a mão no bolso das calças e olhou. Sabe o que tem aqui? Não. Uma pratinha que a mamãe me deu. Hoje? Não, no outro dia quando fiz anos. Pratinho de verdade? De verdade. Tirou-a vagarosamente e mostrou-me de longe. Era uma moeda do tempo do rei. Cuido que 12 vintéis ou 12 tostões. Não me lembro, mas era uma moeda e tal moeda que me fez pular o sangue no coração. Raimundo revolveu em mim um olhar pálido. Depois perguntou-me se a queria para mim. Respondi-lhe que estava caçoando, mas ele jurou que não. Mas então você fica sem ela. Depois minha mãe arranja outra. Ela tem muitas que vovô lhe deixou numa caixinha. Algumas são de ouro. Você quer essa aqui? Minha resposta foi estender-lhe a mão disfarçadamente. Depois de olhar para a mesa do mestre, Raimundo recuou a mão dele e deu à boca um gesto amarelo, que queria sorrir. Em seguida, propôs-me um negócio, uma troca de serviços. Ele me daria moeda e eu lhe explicaria um pouco da lição de sintase. Não conseguia reter nada do livro e estava com medo do pai, e concluía a proposta esfregando a pratinha nos joelhos. Não queria recebê-la e custava-me recusá-la. Olhei para o mestre, que continuava a ler, com tal interesse que lhe pingava o rapé do nariz. Ande, tome, dizia-me baixinho o filho, e a pratinha fuzilava-lhe entre os dedos, como se fora diamante. Em verdade, se o mestre não visse nada, que mal havia? Ele não podia ver nada. Estava agarrado aos jornais, lendo com fogo, com indignação. Tome. Relancei os olhos pela saída e dei com os curvelo em nós. Disse-te ao Raimundo que esperasse. Pareceu-me o outro nos observava. Então dissimulei, mas daí a pouco deitei-lhe outra vez o olho, e tanto se ilude à vontade. Não lhe vi mais nada, então cobrei ânimo. Precisamos muito cuidado. Diga-me isto. Fiz-lhe sinal que se calasse, mas ele instava, e a moeda cá no bolso lembrava-me o contrato feito. Ensinei-lhe o que era, disfarçando muito. Depois tornei a olhar para o curvelo, que me pareceu ainda mais inquieto, e o riso, dantes mal, estava agora pior. Não é preciso dizer que também eu ficara em brasas, ansioso que fazia caso da escola. Este lia os jornais artigo por artigo, pontuando-os com exclamações, com gesto de ombros, com 1 ou 2 pancadinhas na mesa, e lá fora no céu azul por cima do morro, o mesmo eterno papagaio, guinando um lado e outro, como se me chamasse para ir ter com ele. Imaginei-me ali com os livros e a pedra embaixo da mangueira, e a pratinha no bolso das calças, que eu não daria a ninguém, nem que me cerrassem. Guardá-la-ia em casa, dizendo à mamãe e a ninguém achado Guardá-la-ia em casa, dizendo à mamãe que a tinha achado na rua, para que me não fugisse. Ia apalpando, roçando-lhe os dedos pelo cunho, quase lendo pelo tato a inscrição, com uma grande vontade de espiá-la. Ô, seu Pilar! Estremeci como se me acordasse de um sonho e levantei-me às pressas. Dei-me com o mestre, olhando para mim, cara fechada, jornais dispersos e ao pé da mesa, em pé, o curvelo pareceu-me adivinhar tudo. Venha cá! Fui e parei diante dele. Ele enterrou-me pela consciência dentro de um par de olhos pontudos. Depois chamou o filho. Toda a escola tinha parado. Ninguém mais lia, ninguém fazia só movimento. Eu, conquanto não tirasse os olhos do mestre, sentia no ar a curiosidade e o pavor de todos.
Não obedeci logo, mas não pude negar nada. Continuei a tremer muito. Policarpo bradou de novo que lhe desse a moeda, e eu não resisti mais. Meti a mão no bolso vagarosamente, saquei e entreguei-lhe. Ele examinou-a de um modo de outro lado, bufando de raiva. Depois estendeu o braço e atirou-a na rua. E então disse-nos uma porção de coisas duras, que tanto o filho como eu acabavam de praticar. Uma ação feia, indigna, baixa, uma vilania. E para emendam exemplos íamos ser castigados. Aqui pegou da palmatória. Perdão, seu mestre. Não há perdão. Dê cá a mão. Vamos, sem vergonha, dê cá a mão. Mas, seu mestre, Olhe que é pior.